Boa noite, iniciamos mais uma edição do programa Saúde em Dia, Encontro Marcado, todas as terças a partir das 19 horas na rede Bom Demais, rádio, televisão, internet. Hoje um programa especial, nós vamos entrevistar, conversar, bater um papo com o apresentador também do programa, né? Nós vamos fazer um programa especial hoje, o Dr. Zé Maria Filomeno, ele que é advogado, super conceituado aqui no estado, também economista, escritor, colunista do jornal O Estado, radialista, participa do programa do Fernando Maia na Rádio Assunção e tem múltiplas outras tarefas e nós vamos conversar a respeito desses temas. Vamos também falar ainda de vacina, né? Nós estamos aí nesse período de vacinação, vamos falar do ministro da Saúde, vamos falar de ações do TSE, vamos falar das vacinas, tanto do Butantan, como da Fiocruz, como a Sputnik V, vamos falar da AstraZeneca, vamos falar da China, vamos falar de tudo mais durante o programa. Quero convidar os nossos internautas para participarem do programa entrando no chat de qualquer uma das redes que transmite o programa e encaminhar sua pergunta que o nosso querido amigo Luan Júnior coloca aqui no chat da transmissão para que nós possamos responder. Tudo bem, Zé Maria? Tudo bem, doutor Arruda Bastos, né? Obrigado aí por mais essas palavras aí generosas e sobre a minha pessoa. Tem sido também uma satisfação, um prazer, um orgulho enorme já há mais de quase 4 anos, né, que nós participamos aí do Encontro Marcado. Antes o programa tinha outra configuração, outro formato, né? Era o Dimensão Total na TV, mas já estamos aí no 4º ano e é um prazer aí compartilhar essa mesa aí com você, aí com toda também a sua sapiência, a sua cultura, a sua sabedoria, né? Que tanto na medicina como em diversas outras áreas do conhecimento. Bom, obrigado, Zé Maria, bondade sua. Dizendo que nós já estamos também nas nossas redes sociais. Zé Maria, já compartilhei na minha página do Facebook também. Zé Maria está compartilhando nas redes sociais também dele. E para quem não conhece, quem está assistindo pela primeira vez o programa, vamos dar aqui fazer um resumo. Eu e o Dr. Zé Maria Filomeno, nós participamos durante muito tempo no programa também de televisão, programa na TV+, programa Encontro Marcado, de sucesso. A televisão fica sempre querendo que volte, vamos pensar aí, vamos ver as propostas de voltar também para a televisão. E nós temos um programa de rádio, tivemos durante muito tempo, quase 8 anos, um programa de rádio na Rádio Assunção, um programa Saúde em Dia. E recebemos o convite da Rede Bom Demais e estamos completando um mês hoje, viu, Zé Maria? Esse é o 4º programa, né? 4 programas. Nós começamos o primeiro programa, fizemos aquela entrevista com a vice-prefeita, depois entrevistando a doutora Lidwina Rocha, que é candidata a presidente do Sindicato dos Médicos. Estamos hoje no nosso... entrevistando a doutora Jacinta, né, que é a vice-prefeita. A Jocélia, né? Doutora Jocélia. Doutora Jocélia, do município de Itapipoca, assumiu agora, médica também. Por coincidência, tanto ela quanto a doutora Lidwina são obstetras, né? Obstetras, duas. E, pois é, e tem tido enorme repercussão, né? Essa nossa parceria com a rede Rádio Bom Demais, né? Que tem um alcance muito grande, porque quem está na internet está no mundo, né? Exato. Então, eu já tenho até amigos conhecidos que têm acessado o programa via redes sociais, né? Até nos Estados Unidos, até em Portugal e outras localidades do Brasil, e graças a Deus temos tido assim uma boa repercussão. Isso é só um começo, né? Vamos ainda aprimorar mais o programa. Vou anunciar que na próxima semana, muito provavelmente, nós vamos entrevistar o prefeito Felipe Pinheiro. Ele vai falar dos seus primeiros 30 dias na gestão de um grande município do nosso estado, que é o município de Itapipoca. Vamos acertar para ele fazer esse balanço. E ela falando em Itapipoca, o nosso programa tem uma audiência muito grande na Zona Norte, e uma notícia importante para vocês da Zona Norte. Em audiência, o prefeito
Felipe Pinheiro, com o presidente da Assembleia, com o governador Camilo Santana. O governador Camilo Santana autorizou a construção da ligação da Avenida do Contorno de Itapipoca com a CE 085. E também autorizou o Procurador-Geral do Estado, Gilvêncio Viana, a fazer uma avaliação jurídica da compra do Hospital Regional de Itapipoca, do Estado, com essa possibilidade de comprar. Vai se aguardar essa avaliação do Procurador Gilvêncio Viana. Mas hoje nós estamos aqui para conversar com o Dr. Zé Maria Filomeno, e eu vou fazer as mesmas perguntas que ele costuma fazer aos nossos entrevistados. Dr. Zé Maria, onde é que você nasceu? Como é que foi sua infância? Conte aí para os nossos internautas. Bem, eu nasci aqui na cidade de Fortaleza, no Hospital Maternidade César Carlos, né, que todos conhecem. E a minha infância, a minha família, a família do meu pai é a família cearense, a família da minha mãe é do Rio de Janeiro, minha mãe é carioca, embora tenha também a ascendência do estado do Ceará. O pai dela, meu avô, é cearense e mudou-se para o Rio de Janeiro para fazer escola militar, né? Foi almirante da Marinha. E a minha infância foi muito tranquila aqui mesmo. Eu estudei a escola primária numa escolinha pequena que pertencia até a umas primas do meu pai, Instituto Montessori, lá no bairro da Jacarecanga, na rua Agapito dos Santos 385, né, lembro até hoje, né? Depois fiz os ensinos, né, fundamental, médio, todos aqui em Fortaleza mesmo. Cursei parte do ensino médio fora, né, intercâmbio estudantil, e cursei também a Faculdade de Economia na Universidade Federal do Ceará, também aqui em Fortaleza, e também o curso de Direito aqui em Fortaleza. Pronto, Zé Maria, me diga uma coisa. Bom, você já falou onde estudou, quantos irmãos aí? Qual o tamanho da sua família? É uma família grande, é uma família pequena? Eu sei que a Jaqueline participa, sua irmã, ela sempre participa Isso. dos nossos programas. E o restante da família? Não, a minha família realmente só tem uma Jaqueline Filomeno, que é a nossa ouvinte, participa também aqui nossa correspondente internacional lá em Nova York. Só tenho ela de irmã, né? Agora tenho muitos primos, né? Muitos tios, tias, né? A família não é das maiores, né? Mas é bem numerosa, né? Uhum. Zé Maria, como é que foi então essa sua queda, inicialmente pela economia, né, e depois pelo direito, né? Como é que foi essa sua entrada primeiro na economia e o que levou você a procurar uma segunda graduação em direito? Olha, veja só, teve um pouco de influência paterna, né? O meu pai também era economista, cursou a mesma escola que eu cursei, né? A Universidade Federal do Ceará, curso de Ciências Econômicas. Agora, o que não foi só isso que me levou a fazer economia, né? Eu gostava muito tanto de ciências exatas, né? De matemática, de física e de cálculos, como eu gostava muito de história, geografia, né? Das ciências sociais. E a economia, ela contempla, né? Tanto tem uma parte assim muito matemática, né? Muito de exatas, você tem muito cálculo, estatística, econometria, né, que é o que eu sempre gostei muito dessa área de exatas. E tem também, você estuda muito a história, geografia, história do pensamento econômico. Então era isso que me encantou aí na economia. O direito já veio bem depois, né? Eu só ingressei no curso de Direito em 2004, porque no início eu na adolescência, nessa fase mais jovem, eu não gostava muito de Direito, achava assim o linguajar do Direito muito coloquial, muito arcaico, né? E eu vim me apaixonar pelo Direito já bem mais tarde, comecei a ter muito contato com questões jurídicas, legais, né, contratos, né,
com muitos advogados, né? Comecei a me interessar pelo direito e fiz direito, já fiz 2 especializações, né? Estou cursando ainda mestrado em direito constitucional e também vislumbrei que o direito realmente é uma ciência que tem muito a ver com a ciência política, né? Com a filosofia. Eu também gostei muito de filosofia. E o direito, hoje em dia, atualmente, o mundo está muito, o Brasil principalmente está um país muito judicializado, né? Então, tudo acaba na justiça. Então, o conhecimento na área do direito hoje é muito importante. Bom, Maria, como sempre, no começo do programa, nós falamos dos últimos números da Covid. E eu sei que tem um grupo de internautas, de telespectadores, de rádio ouvintes que, antes mesmo do Jornal Nacional divulgar os dados da terça-feira, nós divulgamos aqui na Rede Bom Demais. No último período, no Brasil, foram confirmados 61.963 casos da Covid-19. 61.963 casos, elevando o número total de casos confirmados no Brasil a 8.933.356. Isto quer dizer que nos próximos dias nós vamos chegar a 9 milhões de casos confirmados no Brasil. Em termos de óbitos, nosso programa sempre, nas últimas semanas, não tem dado notícia boa, né? E eu também não vou dar notícia boa, porque no último período foram 1.214 óbitos, nas últimas 24 horas, 1.214 óbitos, o que eleva também o número total de óbitos a 218.878, mostrando também a doença em franca ascensão. Então, 1.214 óbitos nas últimas 24 horas, e esses dados são oficiais do painel do CONAS, que é o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde. E eu já disse em programas anteriores que confio mais no portal do CONAS do que mesmo até nos outros veículos, porque os outros veículos já pegam os dados de secretarias. Às vezes a secretaria não fornece o dado, mas o secretário, a equipe do secretário fornece para o painel do CONAS, que é exatamente a instituição que congrega todas as secretarias estaduais de saúde. Zé Maria, e me diga uma coisa, vamos voltar aqui à nossa entrevista, e como foi a sua entrada no jornal, a sua entrada na rádio e na televisão? Como é que você descobriu que tinha uma veia para jornalista, para radialista, para apresentador, para entrevistador de rádio e televisão? Olha, eu nunca achei que tinha e continuo achando que não tenho, né? Mas foi por acaso, não foi nada premeditado, não foi nada planejado, nunca senti vocação para essa área, né? Logicamente, aliás, sempre fui muito tímido, né? Sempre tive assim, dificuldade assim, de falar em público. O que começou a me ajudar foi o exercício do direito, né? Em que você, por força, né, do ofício, você tem que se manifestar em sessões de julgamento, em audiências, né? Perante fazer sustentações orais, né? E isso ajuda muito a você a oratória, né? Isso que me ajudou e tem me ajudado muito na rádio também. No jornal, eu conhecia, o meu pai foi sócio do Jornal Estado, décadas atrás, e eu conhecia bem o Ricardo Palhano, né? Que me convidou para escrever uns artigos para o jornal, enviar artigos, e eu tenho já estou com mais de 400 artigos publicados no diário, dessa segunda vez, né? Desse segundo período, que já tem uns 5 anos, não, mais de 5 anos, né? Um artigo semanal tem 7 anos. E eu tinha escrito também para o jornal ainda na década de 80, né? Em outro período que eu também nem recordo quantos ensaios eu fiz para o jornal naquela época. Em relação à rádio, foi também por acaso, né?
o Fernando Maia encontrava comigo assim em algumas solenidades, algumas ocasiões, e me convidou para, olha, faça uma participação lá no meu programa. Eu já era ouvinte dele, sempre que encontrava, eu falava, olha, estou sempre atento lá no seu programa, gosto lá da dinâmica do programa. E ele me convidou para ter uma participação esporádica, para tratar de assuntos assim, que não são assuntos mais da política local, assuntos mais da economia, né? Assuntos assim da política externa, internacionais. E aí eu comecei com a participação uma vez por semana, e isso foi tornando-se mais rotineiro, e passei a participar diariamente, né? Como até praticamente um quadro fixo hoje do programa Fernando Maia, né? Com quem eu tenho muito prazer, gosto muito de participar, agradeço ao Fernando Maia essa oportunidade que tem me dado. Hoje ele, o Louro Maia, Tino Holanda, são amigos aí fraternos, e é um dos realmente programas mais ouvidos, né, e mais marcantes aí do rádio cearense, em especial aí na área da política local. E também participo também do programa o antigo programa Dimensão Total, na Rádio Assunção, né, que é uma mesa, acho que você também participou muitas vezes, uma mesa redonda aos domingos, pela manhã, comandado pelo Ronald Machado, né, e que agora encontra-se na Rádio Cidade 820, né, de meio-dia a 1 aos domingos, né, sempre aos domingos. Continuo participando lá como colaborador do programa do Ronald Machado. E com você também, você me fez um convite para participar do seu programa, que era a época ainda era, acho que, Dimensão Total na TV Mais, como você citou aqui na abertura, né? Que tinha você, o doutor Mourão Cavalcante, o doutor Djalma Pinto, né? E o doutor Fonseca, né? Manuel Fonseca, né? Uhum. E que depois evoluiu para o Encontro Marcado, né? Que é um programa mais de entrevistas e também que trata de sempre trazer uma personalidade, e que nós estamos agora, uma personalidade do meio da social, do meio de destaque, seja da medicina, do direito, do esporte, né? Já entrevistamos personalidades de diversos empresários, jornalistas, né? De diversos setores, pessoas de destaque em diversos setores, e que estamos agora aqui na Rádio Bom Demais, né? Levando pelos veículos das redes sociais e futuramente talvez em outras ferramentas aí de comunicação. Bom, doutor Zé Maria Filomeno falou aí de pessoas importantes. Eu sei que quem está assistindo o programa, os mais jovens devem conhecer, muitas das vezes por ouvir falar, ou aqui e acolá assistir o programa. Mas eu tenho certeza que aqueles mais aficionados, um pouquinho de mais idade, sabem que o Fernando Maia é um dos grandes jornalistas políticos do Ceará. Colunista do jornal o Povo durante muito tempo, foi colunista do jornal, depois Diário do Nordeste, militou em vários meios de comunicação, também militou no Jornal Estado com a coluna diária, e tem um programa super conceituado, muitas vezes polêmico, porque ele faz com o Louro Maia e com a Tino Holanda, e é um jornalista que não tem medo de dizer o que pensa, de dizer a verdade. Citou também o Ronald Machado, que é um outro também jornalista, radialista bastante antigo, conceituado. Eu tive o prazer de iniciar como radialista na Rádio Assunção com o Ronald Machado, sempre de 12h30 a 1h da tarde durante muitos anos. Depois participei, até num período que ele adoeceu, participei do programa de domingo, e aqui e acolá também era convidado, tão grande amigo Ronald Machado. Então você falou aí só de pessoas super graduadas no rádio, na televisão e no jornal. Bom, deixa eu falar agora aqui dos últimos números no Ceará. Nós temos os últimos números do Ceará, da Covid-19, dados do site Integra SUS. Pelo site Integra SUS, nós temos confirmados no Ceará 366.7
789 casos da Covid-19, um número muito grande, 366.789. Total de óbitos, chegamos a 10.380, 10.380 óbitos aqui no Ceará. São os dados do IntegraSUS. Zé Maria, vamos então partir agora para uma série de, já que os ouvintes tiveram esse início, esse resumo, né, porque seu currículo é muito vasto, nós precisaríamos de um programa ou 2 programas para conversar, porque eu sei que você tem muitos outros títulos, você morou no exterior, você tem uma atividade profissional também, você é empresário, quer dizer, você tem uma série de outras coisas e nós poderíamos passar aqui o programa todo também outra atividade disso. Que eu exerço, eu sou auditor do STJD, né? Sim, assim, podemos superior falar. Tribunal de Justiça Esportiva do Futebol, então eu participo aí também ativamente aí da Justiça Esportiva. Pronto, então o José Maria lembrou exatamente isso, e o doutor José Maria tem um papel importante nessa área ligada ao esporte, e teve um papel importante agora quando da Covid, quando os campeonatos foram suspensos. O doutor José Maria teve um papel importante junto com o Sindicato dos Atletas Profissionais em discutir o protocolo de retorno seguro para a atividade, para os campeonatos. Tá? Então eu lembro bem dessa. Doutor José Maria, os últimos números continuam preocupando, né? Quer dizer, se nós não tivéssemos agora com essa campanha de vacinação em curso, nós estaríamos numa situação difícil. A campanha de vacinação está andando ainda até certo ponto lentamente, em termos de ter número de vacinas suficientes para vacinar o quantitativo da população do Brasil. Nós precisaríamos ter aí aproximadamente, nós temos 210 milhões de habitantes, 2 doses, está certo que as crianças não estão sendo vacinadas, tira as crianças aí e fica um contingente grande, e o que nós temos de vacina, aquelas primeiros 6 milhões da Sinovac, agora 4 milhões e 100 da Sinovac e mais 2 milhões da AstraZeneca. E essa promessa que nós vamos conversar a respeito disso, da China liberar o insumo fundamental para que o Butantan passe a produzir as vacinas aqui naquele ritmo que, com essa quantitativa, produziria mais 8 milhões de doses, e aí teria condição de, nesse semestre, chegar aos 44 milhões de doses. Mas, o que é que você diz aí da pandemia da Covid-19 no Brasil e no Ceará? Olha, nós estamos enfrentando já desde de meados de novembro, né, uma segunda onda praticamente, né? A primeira onda não foi nem dissipada, né? Quer dizer, nós vimos uma escalada de redução das contaminações e dos óbitos, e isso tudo foi revertido, né, a partir de meados de novembro, cumulando agora com números muito altos, né, de mortes e de infectados. O Brasil, ele está, esse mês de janeiro, eu acho que certamente não deve ser o mês com o maior número de infecções, e de infecções com toda certeza, e de óbitos provavelmente desde o início da pandemia. A média móvel, que é a maneira mais assim apurada de se controlar, de se acompanhar a pandemia, ela cresceu vertiginosamente aí nas últimas semanas. Nós estamos ainda, acho que semana passada fechou com quase 1.000, a média de quase 1.000 óbitos por dia. Essa semana, bem, não se sabe ainda, espero que reduza-se, mas a tendência não é essa, né? E o que acontece? O Brasil realmente não está fazendo isolamento quase nenhum. O nível de isolamento no Brasil é mínimo em relação a outro período do início da pandemia, e em relação a outros países, né? Algumas cidades, alguns estados decretaram medidas mais rigorosas, mais severas, de restrição de
de funcionamento de estabelecimentos, principalmente estabelecimentos como bares e restaurantes. No mais, né, o Brasil não tá obedecendo rigorosamente a medidas de proteção, que se observa a olho nu, né, os espaços públicos lotados, as vias públicas lotadas, o movimento mais reduzido no comércio é em função da crise econômica, né? Não é em razão da precaução, né, das pessoas e não se exporem, né? Então isso é muito preocupante, né? Deveras preocupante. Parece-me que as pessoas meio que e as autoridades também contaram que a vacina estava chegando e não se adiantaria, né? Não valeria a pena retroceder é a terminologia usada por muitos em medidas, em readotar medidas mais drásticas, né? E o que acontece é que nós não temos realmente vacinação ainda. Nós temos aí eu posso dizer que nós estamos no caráter experimental de vacinação, porque você bem destacou, a vacinação está em conta-gotas, né? Foi prometido, foi projetado que o Brasil teria a partir de janeiro, fevereiro, uma média de 30 milhões de doses por mês, e isso está muito longe, né, de ser executado. Nós tivemos realmente, efetivamente, aquelas 6 primeiras milhões de doses da Coronavac, agora 2 milhões de doses da AstraZeneca que vieram da Índia, e 4 milhões e 100 milhões de doses, né, que também foram liberadas, que já foram produzidas pelo Instituto Butantan. E não temos mais nada além disso. Existe a promessa do embarque de 5.400 litros do componente para a produção de mais 8 milhões de vacinas, 7 milhões e 800 milhões de vacinas da Coronavac. E não existe mais, nem existem previsões assim, mas previsões muito aleatórias, né, muito imprecisas, do embarque de matérias-primas para o início da produção do invase, né, da vacina da AstraZeneca pela Fiocruz. Então é muito preocupante, é muita incerteza, né? Eu tenho muito receio que nós possamos ter um hiato aí de vacinação, e as vacinas disponíveis acabem e fiquemos aí à mercê aí da boa vontade dos fornecedores. Eu não imaginava que o contrato de parceria tanto do Butantan com a Coronavac quanto da AstraZeneca, da Fiocruz com a AstraZeneca, fosse tão impreciso, fosse tão assim em aberto, né, sem prever datas efetivas, concretas, de embarque e de quantitativo de fornecimento de matérias-primas, né? Então, aí depende do ex-presidente Temer incursionar relações que ele tem com a diplomacia chinesa para facilitar a liberação. Depende. Olha, é coisa muito amadora, né? Muito amadora. É muito preocupante. Você está sem som, Arthur. Aqui a audiência da Jaqueline Filomeno. A gente vai falar agora dos nossos internautas, né? Agradecer aqui a audiência, como sempre, da Jaqueline Filomeno e do meu grande amigo aqui, meu aluno do curso de Medicina da Unicristos, meu monitor de gestão em saúde, Marcos Miranda aqui. Um abraço para o Marcos, que está assistindo também aqui o programa. Tem não sei quantas perguntas. Também aqui a audiência da Associação Brasileira de Médicos e Médicos para a Democracia, que é uma entidade nacional. Estou vendo aqui que está assistindo o programa na sua página também do Facebook. Quando o doutor Zé Maria falou muitas coisas importantes, né?
falou inclusive no insumo fundamental para a produção de vacina, insumo fundamental ativo para a produção de vacina, e atualmente nós estamos ficando quase mestres nessa área de produção de vacina. E esse insumo interessante, para quem não sabia, e fala muitas vezes da China, praticamente todas as vacinas, esse que é um insumo fundamental para a produção, vem da China. A própria AstraZeneca é produzido na China, esse insumo para a AstraZeneca e para, futuramente, para a Fiocruz produzir a vacina aqui em Biomanguinhos, como também um insumo fundamental para o Butantan produzir a Coronavac. E, Zamir, você falou uma coisa interessante, está tendo uma disputa aqui, quem conseguiu a liberação desse insumo da China? Foi o Dória, foi o Bolsonaro, foi o ministro das Relações Exteriores, foi o ministro da Saúde, foi o Dimas Covas, foi o Butantan ou foi o Temer? Afinal, quem balançou aí da China para que ela liberasse mais rapidamente? E a notícia que nós temos é que até o dia 3 de fevereiro, muito até um pouco antes, né? Hoje é dia 26, esse insumo chega aqui no Brasil. Você podia dizer ou foi uma coisa conjunta? Quem foi? Não se sabe. Não se sabe. O que se sabe é que não existe uma certeza de fornecimento de vacina. Porque na realidade o Brasil, nem o Butantan nem a Fiocruz vão produzir vacinas. Elas vão envasar a vacina, misturar com um diluente, que é praticamente uma espécie de soro. É como uma montadora que recebe todas as peças do carro de fora e só faz montar aqui no Brasil. Se não receber as peças, não tem carro. É a mesma coisa. Se não receber o componente principal, não tem vacina. E é muito preocupante, porque existe uma propaganda muito grande. O Brasil já adquiriu tantos milhões de vacinas da Fiocruz, tantos milhões da Coronavac. Não tem nada disso, né? E existe realmente um desejo de produzir, de envasar essas vacinas, né? Não tem. E eu acho que os laboratórios também venderam mais do que tinham capacidade de entregar. A própria Jaqueline Filomeno está dizendo aqui que até nos Estados Unidos, e praticamente só está usando 2 vacinas, a da Pfizer e a da Moderna, né? Estão ainda a da Johnson Johnson Janssen está em processo ainda de aprovação. É a 3ª vacina que vai ser aplicada lá, mas eles também, né, durante ainda a gestão do ex-presidente Trump, se anunciou que os Estados Unidos teria já contratado mais de 300 ou 400 milhões de doses de vacina, mas contratado sem data fixada de fornecimento, né? Aqui eu temo a mesma coisa, né? Nós temos uma população muito grande, vocês citou, são quase 220 milhões de habitantes. Logicamente que nem todos serão vacinados, né? Existem as crianças, até a primeira infância, até 12 anos, que acho que serão últimos da fila. Tem algumas pessoas que têm algum tipo de contraindicação para a vacina, mas o mínimo, né, para se garantir um controle, né, da epidemia seria a vacinação de 80% da população. Isso representa aí mais de 300 milhões de doses, né? Nós estamos muito longe disso, muito longe ainda. Então, até lá, temos que continuar controlando, né, a propagação da pandemia e tratando os pacientes, porque é uma doença realmente muito letal. A todo dia nós temos notícias de pessoas conhecidas que estão indo a óbito, né? Nós estamos num número muito alto de óbitos, que é realmente muito preocupante. Então é complicado, Arruda, está muito complicado aí. Deixa eu ler aqui o post da Jaqueline Filomeno. Ela coloca o seguinte: está faltando vacina até nos países ricos.
Acabou de ser divulgado que em Nova York acabaram praticamente as vacinas. Muitos centros estão fechados. E tem uma promessa, né, faz parte aí dos 100 dias do novo presidente, o presidente já tomou posse semana passada, do Biden, de vacinar nos seus primeiros 100 dias 1,5 milhão da população, e tem Não, 1 milhão por dia, né? 1 milhão por dia. Parece que agora ele quer aumentar para 1,5 milhão por dia. Mas né? O problema é que tem que ter a vacina. Eu acho Pois que logística, capacidade de vacinação, articulação, mobilização para isso, infraestrutura, profissionais, né, meios de transporte das vacinas, de conservação, isso existe, eles têm lá, e eu acho que nós temos aqui também no Brasil. Né? O Brasil tem uma tradição, tem uma expertise muito grande em campanha de imunização. Agora tem que ter a vacina. Foi feita uma propaganda, o Butantan tem capacidade de produzir 1 milhão de vacinas por dia. Isso aí é capacidade de invase, né? Máxima, com os equipamentos trabalhando em plena capacidade, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Agora não tem a garantia do fornecimento dos insumos. A fábrica do Butantan, ela fica pronta em setembro, que é a fábrica que vai... com essa nova tecnologia chegando no Butantan, ele precisa de uma fábrica nova. Essa fábrica nova está sendo construída, ela fica pronta em setembro, mas depois vai ter que ser equipada. Ela deve começar o funcionamento a partir realmente do ano que vem. Essa porque parece que a tecnologia, né, de produção da vacina propriamente dita, né, do insumo, do componente principal, ela só vai ser transmitida para o Butantan, acho que no meio do ano, né? Acho que maio. Exatamente. Então até lá nós vamos só engarrafar. Essa produção total vai ser no outro ano. A vantagem do Brasil é que ela ainda tem capacidade de fazer isso, que outros países não têm, né? Então o Brasil coloca isso como uma vantagem. Vem o insumo e as outras fases, e leva aí 15 dias, o Butantan está dando 15 dias depois que esse insumo, que esse IFA chega para fazer todos os processos, teste de qualidade, etc., rotulagem e tal, demora aproximadamente mais uns 15 dias. Tem uma pergunta aqui, Zé Maria, que é a respeito da ação que ontem o Supremo autorizou ser procedimento contra o ministro Pazuello. E eu queria ver exatamente aí a sua opinião. A Procuradoria-Geral, né, isso, da República recebeu essa solicitação, acho que do Partido de Cidadania, uma coisa assim qualquer, e encaminhou para o Supremo, e o Supremo, através do ministro Lewandowski, autorizou que fosse aberto, inclusive dando prazos de 60 dias e prazo para o ministro Pazuello se pronunciar, e etc, etc. O que é que você acha desta ação contra o ministro da Saúde, essa investigação? Olha, é mais um exemplo, né, de judicialização, né, de todas essas ações de combate à pandemia. Já, inclusive, existem ações nos estados, principalmente para apurar desvios, né, de recursos, superfaturamento de equipamentos, inclusive grande parte deles em relação aos respiradores, né? Já teve ações no Supremo em relação às medidas tomadas no combate à pandemia, né? A União, o governo federal já foi várias vezes interpelado, né, para expor verbas que estavam sendo não estavam sendo devidamente repassadas a estados e municípios, né, verbas do auxílio do orçamento de guerra. Já houve interpelação em relação à questão da vacina, né, em relação a todos os protocolos em relação à vacinação. Agora, eu não sei até que ponto vai prosperar esse inquérito, né? Porque, como a gente sabe no Brasil, né, muita coisa acaba tendo uma tramitação
uma formalidade, porque realmente é obrigado, uma vez o Ministério Público requerendo a abertura de inquérito, o juiz, ele praticamente de ofício tem a obrigação de autorizar. Não sei até que ponto vai se comprovar, né, qualquer tipo de prevaricação ou qualquer tipo de ilícito cometido pelo Ministério da Saúde, que se enquadre como crime, porque incompetência nós estamos vendo, né? Então, uma total falta de coordenação, inércia, né, em relação ao programa de vacinação. Nós não temos programa de vacinação, inércia em relação até a fornecimento de oxigênio, né? E eu acho que é o objeto aí dessa denúncia, né? Que o Ministério teve conhecimento com antecedência dos riscos, da iminência de uma crise de fornecimento de oxigênio e não tomou devidas precauções. Até que ponto isso foi uma incompetência ou até que ponto realmente pode se considerar como um ato criminoso, uma prevaricação. Uhum. Eu acho que o ministro ele está muito enrolado, ele vai se enrolar quando daqui a algum tempo, isso não é uma coisa que seja concluído rapidamente, né, mas tem, além desta ação, tem várias. Tem uma agora, o Tribunal de Contas da União questionando o recurso que foi gasto pelo Ministério com relação à compra de cloroquina. Tá certo? Então, esse problema da cloroquina tem um rolo danado para esclarecer. Inclusive, essa semana foi muito divulgado na imprensa e tem até uma colega, uma médica cearense, que hoje é secretária do Ministério da Saúde, que causou muita polêmica. Você não quis dizer, mas eu digo, a doutora Mayra Pinheiro. Pois é. Então, o que é que aconteceu? No auge poucos dias antes de explodir a falta de oxigênio, embora documentos tenham sido encaminhados, documentos pela empresa, documentos pelo governo, pela secretaria para o Ministério realmente não tomou a providência e no lugar de resolver o problema do oxigênio ou da falta de leitos, foi levando cloroquina para distribuir 120 mil doses, 120 não sei o quê. Então isso aí vai dar problema, inclusive envolvendo a própria secretária também. Agora, tem uma outra coisa aí interessante, né? Quando o ministro Pazuello adoeceu de Covid, e teve aquele certo desentendimento entre o próprio presidente Bolsonaro e o ministro Pazuello, numa visita que o Bolsonaro fez ao Pazuello, ele disse, olha, obedece, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, é claro que o Pazuello não fez nada da cabeça dele, porque ele não tem conhecimento disso. Ele fez como uma grande parte dos ministérios do Brasil, tá certo? E o presidente, ele transita em todos os ministérios, colocando, ou quase que forçando certas atitudes dos ministérios. Né? Nós tivemos, né? O presidente ele mandou voltar atrás no Butantan, né? No Butantan, no contrato que estava praticamente firmado de fornecimento de 46 milhões de doses do Butantan para o Ministério da Saúde, e por uma questão política, por uma birra, por uma politicagem, o presidente mandou, inclusive há áudios aí, a fala do presidente, menosprezando a vacina do Coronavac, né, que seria uma vacina segunda linha, de terceira linha, e não iria aplicar no povo brasileiro, né? Realmente totalmente inconsequente aí as atitudes do presidente. Olha, eu não tenho propriedade para falar da cloroquina. Existem estudos que a grande maioria, né, conclui pela não eficácia da cloroquina no tratamento do coronavírus, né? Nem do tratamento já para aqueles pacientes que já estão infectados, muito menos como prevenção, né? Agora, como prevenção, de forma profilática, né, isso já é praticamente unânime, né? A ciência, a medicina, né, já concluiu, e já são diversos artigos publicados, né, de que não existe medicamento nenhum, né, que previna
que evite que uma pessoa contrarie um coronavírus, né? Existem, por exemplo, você tem vitaminas que fortalecem o sistema imunológico, né? Mas isso é muito genérico, né? Pontualmente em relação a... Não existe, né? Agora, quem está doente, se dentro da terapêutica, né, do tratamento, do combate do infectado, se existe algum momento em que a cloroquina pode ser ministrada que venha a contribuir, né, para se debelar a doença, eu não posso dizer nem que sim nem que não. Não tenho propriedade para dizer isso. Bom, então deixa eu ver se eu ajudo aqui. Não existe realmente a menor possibilidade, não existe nada. Existe um trabalho de um picareta, eu vou dizer até o nome, que publicou um trabalho que depois ele mesmo mudou de opinião. E é isso que a maioria dos adeptos Bolsonaro, eles apegam exatamente esse trabalho que depois foi totalmente desmentido. Se isso acontecesse, me diga uma coisa, por que os Estados Unidos estariam usando cloroquina? Por que a França, por que a Alemanha, com a quantidade de óbitos, 4.000 óbitos por dia, como nós chegamos a ter nos Estados Unidos, 4.000, e ninguém tomando cloroquina. O presidente Trump, na época, adoeceu, também não tomou cloroquina, foi usar soro de pessoas que já tinham tido Covid. Mas tem uma pergunta aqui, Zé Maria, que é muito interessante, que tem a ver com a política internacional e tem a ver com o Brasil também, que nós recebemos aqui. Queria saber a sua opinião e a minha opinião sobre um decreto do presidente Biden, hoje, que todo dia ele está assinando aí uma série de decretos, que permite que para as pessoas irem ao banheiro do gênero com o qual se identificam, e também participar de times de esportes e competição do gênero que se autodefinem. No Brasil, isso passaria um decreto semelhante a esse? Você acha que o que está sendo... que foi proposto agora, o decreto foi assinado pelo presidente Biden, um presidente aqui conseguiria fazer a mesma coisa? Olha, acho que não. A realidade do Brasil é bem distinta da americana do ponto de vista jurídico, né, legal, né? Aqui, certamente, qualquer iniciativa dessa natureza teria uma contestação jurídica, judicial, né, muito forte. Eu lembro que teve um juiz numa cidade do interior de São Paulo que, atendendo lá uma ação popular, ele determinou que os espaços públicos, escolas, rodoviária, né, restaurantes, repartições, né, criassem um terceiro banheiro para pessoas que se identificassem assim com vamos chamar assim, uma opção sexual alternativa. Isso rapidamente foi barrado aí numa instância superior. Em relação à questão eu acho muito complicado, né? É uma questão que envolve direitos humanos, que envolve questão de preconceito, existe mais... eu vejo gente comparando isso com o período lá nos Estados Unidos e alguns países em que os negros não podiam frequentar os mesmos banheiros, né, que os brancos, né? Eu vejo num prisma diferente. Eu acho que eu acho muito complicado, né, você querer permitir, né, que a autodenominação da pessoa, a forma como a pessoa se identifica sexualmente ou mesmo em termos de gênero, né, ela frequente o banheiro que ela entender mais mais identificado, né, mesmo que não seja biologicamente o mesmo status que ela dispõe, né? Eu acho isso muito complicado porque envolve uma questão de intimidade, né? Eu mesmo, né, como muita gente, eu não gostaria que a minha filha frequentasse o mesmo banheiro que pessoas, né, que têm outro gênero, né, embora com uma outra identidade sexual, né? Então eu acho isso um debate ainda que tem que ser muito amplamente realizado. Eu não concordo, né, com essa medida, dessa forma que foi feito, muito assodada, né, muito genérica demais, né? Agora, em relação ao esporte, eu sou totalmente contrário, né?
absolutamente contrário. Eu sei que tem pessoas que são transgêneros, inclusive fizeram cirurgias de mudança de sexo, né? Mas, do ponto de vista esportivo, né, a capacidade orgânica das pessoas, né, ela não muda. Você mudar o seu gênero no seu documento, ou mesmo se você fizer uma cirurgia para alterar a sua genitália, né? Então, por mais que por exemplo, a testosterona, né, mesmo que uma pessoa que originalmente é do sexo masculino e venha, mediante aplicação de estrogênios, reduzir a sua testosterona, durante a sua formação muscular, né, orgânica, ele detinha um nível alto de testosterona, muito acima das pessoas que naturalmente eram mulheres, né? Isso dá uma vantagem competitiva muito grande. Então, eu sou totalmente contra, né, a participação de pessoas transgêneros, mesmo que aleguem que os seus níveis de testosterona são bem reduzidos, né? Mas a formação dela como atleta, né? Mesmo como o seu organismo, né? Ele tem uma estrutura muito diferente de quem naturalmente é uma mulher. É polêmico, mas eu acho, Zé Maria, que isso é o seguinte, é o caminho natural. Eu lembro, há muitos anos atrás, você não admitia ter colégio misto. Você lembra disso, colégio, ou era colégio masculino ou colégio feminino. Quando começou a ter colégio misto, era também muito claro, vamos guardar aqui as devidas proporções, tá? Mas era também uma dificuldade. Eu acho o seguinte, que realmente, talvez no momento atual do Brasil, se tem muita dificuldade até de discutir esse assunto. Agora, no momento, eu não vejo como colocar. Mas, sendo colocado em países como os Estados Unidos e outros países que são, vamos dizer assim, mais avançados nessa área, em muito breve vai chegar aqui no Brasil. Agora, com relação à parte do esporte, eu tô doido para ver um time misto aí jogando. Eu quero ver o time misto do Ceará. Eu não quero nem ver do que a pessoa... Eu queria ter time misto de tudo que é gênero, tudo. O atleta sendo bom, olha só, o atleta sendo bom, né? Se o time é misto, é uma coisa, tá certo? É uma coisa, o time é misto, né? Os times são mistos. Agora, você ter, por exemplo, um jogador que organicamente é do sexo masculino, né? E tem, logicamente, que uma explosão muscular, uma força física de um homem. Se ele for competir num time contra um time só de mulheres, né, isso vai trazer uma vantagem competitiva grande. Você imagina um jogo de tênis, né? Um tenista que originalmente é homem, né, tem uma estrutura masculina, ele competir contra uma mulher é complicado, né? No atletismo, uma prova aí de 100 metros rasos, que exige uma explosão muscular, uma força muscular muito grande, né? É complicado, eu sou contra. Eu acho que, a não ser que você crie uma categoria só de transgêneros. Aí todos e eu acho que no começo, o início tinha que ser dessa forma realmente, tinha que ser uma forma inicial, não seria abrir para tudo. Vamos ver como isso vai ser encarado nos Estados Unidos, né? Como é que nós vamos ter lá um time de basquete, um time de beisebol, como é que nós vamos ter de voleibol, como é que nós vamos ter isso aí nos Estados Unidos. Bom, estamos chegando aqui numa parte já final do programa, tem muitos assuntos também. Zé Maria, eu queria ver o seguinte, com relação aí à postura, a mudança de postura do presidente Bolsonaro e as últimas pesquisas, né? Tem pesquisas mostrando uma queda acentuada da popularidade do presidente Bolsonaro, queda também da forma de governar. Inclusive, se for comparar com presidentes em primeiro mandato com 2 anos, ele estaria realmente bem abaixo da maioria dos últimos presidentes. E hoje
essa nova postura, ele dizendo que é favorável à vacina, agradecendo a China por ter liberado os insumos, dizendo que nunca foi contra, e etc. E como você entende essas duas, a pesquisa e essa mudança agora nos últimos dias? Não, a pesquisa, ela não só, foram várias pesquisas, né, que perceberam que é uma queda muito significativa da aprovação do presidente e, consequentemente, da sua popularidade. Isso veio a reboque de vários fatores, né? Você tem essa crise realmente das vacinas, né, que não é de agora, né, desde logo no início de dezembro, quando os primeiros países começaram a vacinar, né, e percebeu-se que o Brasil estava muito atrasado, né, e isso já causou aí uma decepção, uma apreensão muito grande na sociedade brasileira, verificando-se que realmente o presidente, ele relaxou, no mínimo relaxou, foi relapso, né, foi omisso em relação à vacinação. Depois teve essa crise, essa questão algumas falas toscas, né? Aquela fala que a pessoa virava jacaré se vacinasse, aquilo dali realmente repercutiu muito mal para o presidente. E essa crise recente agora, de 2 semanas, né? em torno de 2 semanas, de oxigênio de Manaus, né? Com pessoas realmente, dezenas de pessoas morreram realmente asfixiadas por falta de oxigênio. Isso, embora seja discutível aí até que ponto a responsabilidade de quem é a responsabilidade principal, se é dos dirigentes locais ou se é do governo federal, mas isso também desgastou muito o presidente. E, por fim, a crise econômica, que ela está realmente se aprofundando e não há sinais emergencial, já se faz sentir, né? Na atividade do comércio, na atividade da indústria. Esse mês de janeiro tem sido um mês muito decepcionante para o comércio, né? Um mês que historicamente é um mês positivo, né? Em diversos setores, né? Janeiro tem sido realmente um verdadeiro, assim, com muita apreensão, os níveis de desemprego caindo mais ainda, né? E a falta de perspectiva pelo fim do auxílio emergencial, que deve deixar aí milhões, dezenas de milhões, mais de 25 milhões de brasileiros desamparados financeiramente. Isso vai causar aí um baque muito grande. Então o presidente, olha, ele viu que foi alertado, viu que todo esse desgaste, toda essa conjuntura estava fazendo florescer um sentimento muito negativo em relação a ele e a favor de um processo de impeachment. O processo de impeachment é um processo jurídico, político e que requer uma ressonância muito grande da sociedade, né, contra a figura do presidente. E isso começou, né, várias convocações de passeatas, de movimentos, né, de panelaços, né, a favor do impeachment, e isso poderia realmente, se nós entrarmos numa crise econômica, já estamos, mas se entrarmos numa crise sanitária maior ainda, né, com aprofundamento de mortes, de infecções, e sem uma perspectiva do processo de vacinação ter assim uma aceleração, isso ia causar um reboliço muito grande, né, que poderia levar a um clima favorável ao impeachment. Daí, toda essa mudança dele de postura, a corrida dele aí para acionar aí diversas interlocutores aí para conseguir o fornecimento aí das matérias-primas para as vacinas. Bom, agradecer aqui a audiência, estamos chegando no final do programa, agradecer a audiência aqui da Regina Machado, do Henrique, da Núbia Cardoso, que sempre assiste o programa, do Lindomar Bezerra, do João Kleber, do Rômulo e de mais, não dá tempo para ler todo, mas lembrando que esse programa ele fica gravado em todas as páginas.
Se você for no YouTube, está o programa no YouTube. Se for para o Facebook, o programa está no Facebook. Se for para a página da Rede Bom Demais, está na página da Rede Bom Demais. Né? Se for lá no Instagram, encontra também lá no Instagram. Bom, 19h59, chegamos aqui ao final do programa. Zé Maria, voltamos na semana que vem com mais um Saúde em Dia, encontro marcado, aí já com a participação do prefeito Felipe Pinheiro, que vai falar a respeito aí dos primeiros 30 dias de gestão. Zé Maria, alguma outra coisa final, alguma informação final? Outra coisa final é o seguinte, a Prefeitura de Fortaleza já iniciou o cadastramento, a inscrição para os idosos acima de 75 anos se vacinarem. Na primeira semana passada foi liberado só para os idosos acima de 80 e os profissionais de saúde, né, que continuam em processo de vacinação. Então vocês procurem, né, quem se enquadrar dentro dessa categoria, né, dentro dessa faixa, né, que busque o site da prefeitura. Eu acho que é Vacine Já, procurem Vacine Já. Vacine Já e procure, leve seu CPF, precisa estar inscrito no SUS, né? E agende o mais rápido possível a sua vacinação, que ela pode ser tanto de forma a domicílio, né? Se assim requerer, que eu acredito que seja a maneira mais segura, né? Como também nos postos, né? Nos locais de vacinação que estão ministrando as vacinas. Pois, exatamente. Boa lembrança, Zé Maria. O site é o seguinte: quem reside em Fortaleza, vacinejapont.cepog.fortaleza.ce.gov.br. Zé Maria lembrou, profissionais de saúde e idosos acima de 75 anos de idade. Idosos podem optar ou por vacinar em drive-thru ou por esperar a vacina em casa. Profissionais de saúde, pelo menos nessa fase inicial, eles estão sendo encaminhados para o centro de eventos e aproximadamente 5 mil profissionais de saúde estão sendo vacinados por dia. Pelo menos foi mais ou menos essa a meta. Pode ser que hoje tenha alcançado um número maior, porque claro que à medida que os dias vai passando, essa burocracia, a pessoa já sabe que tem que levar o cartão do SUS, que tem que estar com prontuário eletrônico, aí procura um posto de saúde perto de casa, procura alguma coisa e tal, facilita, agiliza a vacinação. Zé Maria, é isso, vamos aguardar a próxima semana. Obrigado a todos pela audiência, até a próxima terça-feira com mais um Saúde Marcado, encontro marcado com a Ruda Base, Zé Maria Filomeno. Tchau, obrigado tchau. A todos. Até mais, obrigado pela audiência.